Olá. Vamos lá. Cruzando os dedos para dar tudo certo. Tá dando loading aqui. Aí, agora foi. Agora foi. O que será que aconteceu no meu? Nunca tinha dado problema. Não sei. Não sei. É que eu Aquelas coisas. já aconteceu isso comigo uma vez. Eu fui fazer uma live É. com a Polly e quando ela me chamava, não dava. Aí, quando eu chamava ela, dava. Ah, tá. Beleza, mas depois você consegue compartilhar. Não é que o meu eu conseguiria colocar as fotinhos. Eu tinha separado as fotinhos para contar a sua história. Ah, depois a gente faz uma outra, não tem problema. E segue o baile. Tudo bem, Então, Vanessa? Vamos bem, lá. você. Tudo bem, seja bem-vinda. Agora eu estou na sua casa. Antes você estava na minha casinha, agora eu estou na sua casinha. Tá, Então. você tá na Cintolândia. Bem-vinda. Ah, é verdade, né? Não, e eu? Por que será que ela. Daí eu descobri, né, que é o sobrenome dos seus filhos. Eu achava que era só menino, né? Porque eram os três Não, é o meninos. sobrenome. É o sobrenome. Eu falei, mas é porque eu sou menino, mas tem ela também. Mas por que ela fala isso? Daí eu fui descobrir. Não, que eu É o sigo você há algum sobrenome. tempo. Eu sigo você há algum tempo e eu acompanho os meninos. Então, Vanessa, conta pra gente. Como foi a surpresa da chegada de três bebês? Vamos lá. Eu acabei revivendo essa emoção recentemente, porque eu comecei a assistir aquela série This Is Us. Hum, E, passou tudo pela minha cabeça de novo. Quando a gente resolveu engravidar, eu fui fazer os exames, o médico disse assim pra mim, olha, você tá com os ovários muito atrofiados, porque você toma anticoncepcional há muitos anos. Então, você vai ter que dar um tempo no anticoncepcional e mais ou menos de 3 a 4 anos para você conseguir engravidar. E como hum, você é muito nova, eu não vou te dar remédio para induzir ovulação nem nada, porque eu não vou fazer isso com o seu organismo. Eu quero que o seu organismo se livre de todo hormônio e vamos deixar ficar. Enquanto isso, eu descobri uma série de lesões no colo do meu útero causadas pelo excesso de anticoncepcional. Eu tomei 16 anos sem parar o anticoncepcional, né? hum, Então, eu tive que fazer um tratamento com antibiótico, tive que aplicar remédio, foram meses muito ruins. Aí eu tive que fazer uma cauterização com nitrogênio, porque tinha um monte de pólipo no colo do útero. E aí, quando terminou de fazer o tratamento tal, que as lesões cicatrizaram, ele falou assim pra mim, Vanessa, fica tranquila, você não vai engravidar agora, porque seus ovários estão ainda atrofiados, então vamos esperar. Mas pelo menos o é, colo do seu útero tá, a gente, a gente consertou, você vai se livrar do hormônio e vai ficar tudo bem. Isso foi em julho de 2016. hum, Quando foi em novembro, eu tinha que ficar menstruada no dia 20 de novembro, só que eu hum, tava tendo um meio de trabalho muito intenso, e eu não percebi que eu não fiquei menstruada. Eu esqueci de prestar atenção nisso. E como eu tinha desencanado de engravidar, eu não estava mais controlando o meu aplicativo. Então eu esqueci. E aí eu entrei no carro para ir embora do trabalho e meu marido falou assim para mim: Você não tinha que estar menstruada? Eu falei: Não sei, tinha? Ele falou: Acho que você tinha que estar menstruada. E aí ele eu falei controlava assim: melhor que você. Aí ele falou pra mim assim, eu acho que você tá grávida. Eu falei, impossível, eu não tô grávida. Você sabe que eu não tô. E aí eu comecei a chorar, porque me veio toda aquela frustração, porque eu fiz uns 20 testes de gravidez, até eu descobrir que meus ovários estavam atrofiados e tudo mais. Toda vez que a menstruação atrasava, eu achava que eu estava grávida. Só que ela atrasava por conta dos pólipos, por conta dos ovários, enfim, por conta do descontrole hormonal, né? Então eu Hum, não queria fazer outro teste de gravidez. E ele insistiu, ele falou, vamos parar na farmácia, vamos comprar um teste. Eu falei, eu não quero, chorei. Aí ele comprou o teste e falou assim pra mim, deixa eu chegar em casa, você vai subir. A gente morava no apartamento. Você faz o teste,
eu falei assim pra ele, vai dar negativo, porque não é o primeiro xixi. E se eu estiver grávida, você vai fazer amanhã. Muito bom, faz o que você quiser. Eu vou parar o carro, você sobe e faz o que você achar melhor. E aí eu subi, entrei no banheiro muito contrariada, brava, brava mesmo. Se ele vai fazer eu passar por isso de novo, eu vou tacar esse bicho que ele entrar em casa. E aí, a hora que eu tava fazendo o xixi no teste, não deu tempo de terminar de fazer o xixi, o teste já positivou, imediatamente. Nossa. E aí eu comecei a chorar, aí ele ficou em casa, a gente ficou muito emocionado e tal. Aí no dia seguinte fui fazer o beta. O beta deu muito alto, muito alto. Deu tipo assim, 25 mil. E era, pro tempo que eu deveria estar grávida, era para dar 300. Uma coisa assim, sabe? Sim. E aí eu liguei pro meu médico, ele falou assim, eu mandei pro meu médico, ele falou pra mim, Vanessa, você está muito grávida, né? Ele falou assim, só que nós não vamos fazer ultrassom agora, porque eu tô com medo de ser uma gravidez molar. E ela não ir pra frente, não tem embrião, porque o seu beta tá muito alto. Então, você só vai poder fazer ultrassom com 10 semanas. Aí eu falei pra ele, tudo bem. Ele falou, mesmo porque antes disso não vai ter coração batendo e você vai enlouquecer, você vai achar que é abortou. Ele falou assim, 10 semanas, vamos combinar assim? Eu falei, tá bom. E aí eu passava mal todos os dias, eu vomitava umas 10 vezes por dia, não conseguia comer, foi bem difícil. E aí chegou o dia, e nós não contamos pra ninguém, né? Aí chegou o dia do ultrassom, eu falei assim pro Gustavo, olha, não vamos com expectativa, porque pode ser que não tenha bebê nenhum, pode ser que tenha morrido, tal, que se é gravidez molar. Ele, não, tudo bem, não tem problema. E aí, quando a gente sentou na maca e apareceu na televisão, tinham 3 bolas, né? E aí eu falei assim pra ele, ó, pelo menos já dá pra ver que vai juntar e virar um bebê. Porque eu não tinha noção nenhuma. Eu tinha zero noção. Eu nunca tinha Você achou que ia juntar ultrassom. tudo e ia fazer um só, né? Eu tinha certeza que eu tava vendo uma divisão celular. E aí eu disse pra ele, falei assim, vai juntar tudo e virar um bebê. Aí ele já tava meio parado, assim, porque ele estava com 2 sobrinhas, assim. Então ele acompanhou os ultrassons da cunhada dele, né? Aí a médica ficou parada olhando, ela falou assim pra mim, você fez inseminação artificial? Eu falei, não, não fiz. Só que eu achei que era uma pergunta de rotina, né? Achei que era se perguntasse pra mim ultrassom. Ela falou, essa gravidez foi planejada? Eu falei, não, o médico disse que eu não ia engravidar, tá? Ela falou, você tem 3 sacos gestacionais aqui. Eu falei, eu tenho o quê? Ela falou, 3 sacos gestacionais aqui. Ela falou, não é nem que um bebê se dividiu em 3, você engravidou 3 vezes. E Nossa. no seu ela falou, no seu ovário direito tem 2 corpos lúteos. Então, você poderia continuar engravidando. E aí eu entrei em choque, desmaiei. E aí depois, até eu acordar e tudo mais para continuar o exame, porque ele era o transvaginal ainda, nem era o por fora, né? E tinha assim, os sacos era absurdamente diferente o tamanho. Então, nitidamente, eles foram concebidos em datas diferentes. Tinha um muito grande, um médio e um pequeno. Gente do céu. Do saco maior, que a gente acha que é o Bernardo, né? Que ele foi o G1, né? Para o saco menor, que é o Lucas, tinham 2 semanas de diferença da concepção. Então, e somado ao fato de eu ainda estar com o corpo lúteo, o médico falou, você ovulou o mês inteiro. Então, você engravidou o mês inteiro. Foi isso que aconteceu. E aí, ele falou assim, como isso não é superfetação? Isso, superfetação, isso mesmo. E aí ele falou assim pra mim, pode ser que o terceiro embrião, como é muito pequenininho, não tenha batimento cardíaco, é muito comum que isso aconteça, porque não dá para produzir para a mulher produzir todos os óvulos saudáveis, né? Não é comum que isso aconteça, tal. Então, eu sempre esperei que eu tivesse só 2. A gente sempre esperou que pudesse acontecer o pior, assim, sabe? E aí, quando foi fazer o batimento cardíaco do Lucas, estava muito alto. O dele era o mais alto dos 3.
Ela falou, olha, mãe, tá tudo bem, o coração dos três tá ótimo, tá tudo certo, o colo do seu útero tá firme, tá tudo bem, vambora. E como eram 3 sacos gestacionais diferentes, eu não tinha como fazer exame de sexagem fetal, porque como que eu ia saber, né? Quem que era quem? Não tinha como saber. A gente foi descobrir os sexos deles com 20 semanas. Foi quando finalmente deu pra ver na Falta o ultrassom. Bernardo nessa live. O Bernardo tá dormindo. E foi quando finalmente eles ficaram numa posição que deu pra ver, né? E a princípio eram 2 meninos e uma menina. Por quê? Porque o Lucas era muito pequeno, então eles achavam que a composição óssea é compatível com a composição de uma menina, e ele estava sentado em cima do cordão umbilical dele, então eles não achavam que era um piruzinho, eles achavam que estava sentado em cima do cordão. E ele se chamava Aurora, né? Era Bernardo Benício. E aí a gente comprou todo o enxoval rosa, a gente bordou toalha, enfim, aquela papagaiada toda. Com 27 semanas, eu passei mal. Eu tive uma crise de rinite e eu achei que eu tava morrendo. Eu achei que era meu pulmão entrando em colapso. Eu fui no Santa Joana. A hora que chegou lá, ele falou assim pra mim, Vanessa, você só tá com o nariz entupido. Sua oxigenação tá ótima, mas vamos fazer um ultrassom pra ver. E eu não precisei de pressário, eu não precisei de repouso, nada. Eu não tive absolutamente nada. A gestação inteira. Nada. Eu fiz mudança, eu limpei casa, eu trabalhei, fiz mercado. Nada. Minha vida não mudou. Minha gestação foi muito tranquila. Eu não tive sangramento. Eu não tive. Meu corpo parecia que estava. Meu médico falava que o meu corpo entendia que eu estava grávida de um só. Tava o colo do meu útero super bem, muito firme. Eles grandes, eles tinham percentil 100%, 90%. Eles estavam sempre com o tamanho ideal, se fossem únicos, né? E aí, quando fui fazer esse ultrassom com 27 semanas, porque eu passei mal, a médica falou, eu falei, ela, ó, Bernardo tá bem, Benício tá bem, e o outro B? Aí eu falei, não, é a Aurora. Aí ela falou, não é a Aurora, não, é menino. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não é. Como que é menino? Estavam os 3 com a perninha aberta nesse dia. E aí deu pra ver que o Lucas era menino. E o Lucas ia se chamar Caetano, mas em homenagem à madrinha, a gente colocou Lucas, porque ela queria que o filho dela, se ela tivesse um filho menino, se chamasse Lucas. E aí, 3 semanas depois, eles nasceram. Então, eu fui mãe da Aurora a gestação inteira e por 3 semanas eu fui mãe do Lucas. E no quarto todo rosa. E eles nasceram prematuros. Eu fiquei grávida há pouco tempo. Eu fiquei grávida 30 semanas. Fiquei 6, 7 meses grávida só. Eu tava trabalhando e aí eu fui no banheiro fazer xixi. Eu vi que tinha um pouco de sangue no papel. Fui pro médico. E eu já tava com 6 centímetros de dilatação quando eu cheguei. O Bernardo já tava encaixado. E ele ia nascer de parto normal. Esse era o plano. Porque ele estava na posição, eu estava dilatando em franco trabalho de parto, estava com contração de 4 em 4 minutos, com dilatação quase inteira. A placenta dele descolou no meio do trabalho de parto. Nossa. E aí eu tive que correr com uma cesariana de urgência e eles nasceram no susto. Entre eu chegar no hospital e eles nascerem foram 3 horas. Eles nasceram em 3 horas. E nasceram grandes, nasceram com 2 quilos. Nasceram grandes. Sim, só o Lulu que nasceu um pouquinho menor, nasceu com 1,5 kg. Mas depois a gente descobriu que é porque ele tinha aquela série de defeitos congênitos, né? Então, assim, eu vivi um processo de desconstrução desde quando eu descobri que eram trigêmeos naquele ultrassom. A minha maternidade não foi absolutamente nada do que eu esperei que ela fosse, dos livros que eu li, do que eu queria do parto humanizado. A sua maternidade, você desmistificou tudo. Foi tudo ao contrário. Ela é atípica desde o começo, né? Então, desde antes do diagnóstico, ela é atípica.
O Lucas ficou 3 meses na UTI neonatal. Ele operou com O 3 Lucas, dias de ele vida. nasceu com qual outra? Ele Qual outra? chama Associação Vacter, o que ele nasceu. Isso é todo mundo fala que ele e o Benício são idênticos. Essa é a maior prova que eu tenho que eles não são idênticos. O Lucas nasceu com uma série de defeitos congênitos, né? Então, ele nasceu com hidronefrose no rim esquerdo, ele nasceu com encurtamento sacral, hemivértebra cervical na C6, 7, 8, e nasceu com atresia de esôfago. Então, o que acontece? E fístula na traqueia. A traqueia dele tinha um buraco que levava direto para o pulmão. Então, qualquer coisa que ele ingerisse ia broncoaspirar. E o esôfago dele chegava aqui. Aí tinha um buraco. E não tinha mais esôfago. E tinha um pedacinho de esôfago bem ruim. O médico falava que era um encanamento bem ruim. Tinha um pedacinho de esôfago muito estreito perto do estômago. E essa condição, a atresia de esôfago, ela é rara. Ela não é uma condição assim comum. E Então, ela normalmente além de você não sabia as condições. Nesse momento, você tinha um filho raro. Tinha um filho raro. Isso eu descobri 24 horas depois que eu parei, que foi quando eu pude vê-los. Quando eu saí da UTI, quando eu pude chegar na UTI para vê-los, né? Que a médica falou para mim. E eles descobriram quando foram tentar passar sonda nele, né? E aí falaram, olha, ele tem atresia de esôfago, é algo que a gente já está acostumado a lidar. Hoje em dia, a correção cirúrgica é possível. Há 3 anos atrás, eu diria para você que era difícil, mas hoje a gente faz a correção pelas costas, não faz nem pela frente, né? Que bom. A cicatriz dele é nas costas. Só que é uma condição que é atrelada a diversas síndromes. Então, nós vamos ter que fazer um cariótipo nele. E nós vamos ter que virar esse menino do avesso, porque essa condição ela não vem sozinha. Ela não vem, é muito difícil que ela venha sozinha. E a suspeita era que ele tivesse trissomia do cromossomo 18, que ele tivesse síndrome de Edwards, né? E aí ela falou assim pra mim, se o seu filho tiver de fato a síndrome, ele é incompatível com a vida e você provavelmente não vai sair daqui com ele vivo. E Nossa, aí eu falei... É mentira, né? Porque tem um monte de criança que tem Edwards e tá com 10, 11 anos. Pra que assustar as famílias, né? Na minha cabeça, a única síndrome que existia era de Down. Eu não sabia, gente, pelo amor de Deus. Quem que sabe? Ninguém, se você não passa por uma UTI neonatal, você não sabe dessas coisas. Não tem como você saber. Não é algo comum que se fale, né? E aí foi fuçar. Finge que não acontece, porque é raro, né? Por isso que é até o objetivo da página. A gente fala que existem outras, a gente comenta, a gente traz casos, né? Exato. E aí foram fuçar no Lucas, o cariótipo dele normal, ele não tinha trissomia do 18. E aí, quando o cariótipo ficou pronto, ele já tinha feito a cirurgia para corrigir a atresia. E tinha sido um sucesso a cirurgia. Porque ainda corria o risco da cirurgia dar errado, dele ter que se alimentar por sonda, né? Enfim. E aí, quando eu fui falar com a geneticista, ela falou assim para mim, ó, o cariótipo dele deu normal, mas a gente descobriu esses outros defeitos, né, congênitos, então ele se enquadra em associação Vacter, que em inglês, né, que eu não vou lembrar agora, mas é associação de defeitos aleatórios. Não tem explicação. Uma formação, né? E aí ela falou assim para mim, você fez inseminação? Eu falei, não. Ela falou, então, que se você tivesse feito inseminação, eu diria para você processar a clínica, porque o Lucas é um embrião C. E você não pode implantar embrião C. Aí eu falei, o que é um embrião C? Ela falou, embrião de baixa qualidade. Aí eu já fiquei muito nervosa na hora. Eu lembro de falar, gente, a mulher que fala. Eu falei, embrião de baixa qualidade, que tinha pouca chance de ir pra frente. Eu te garanto que se ele tivesse vindo sozinho, ele não teria nascido. Ele foi pra frente porque os irmãos estavam juntos, então a gestação foi pra frente, né? No fim, ele e o Benício fizeram uma massa placentária. Quando eles nasceram, os dois fizeram massa placentária. Provavelmente por isso correu tudo bem, né? E aí ela falou assim pra mim, e o seu filho é muito bonito. Então eu já suspeitava que ele não fosse sindrômico, porque o bebê sindrômico é feio. E o seu filho é muito bonito.
E eu fiquei arrasada nessa hora, porque eu falei, gente, ela fala isso para as pessoas, seu filho é feio, é sindrômico, e os Não, meninos dividiam UTI com outras crianças, né? Dividiam sim. UTI com bebês que tinham síndromes raras, inclusive. Não só com bebês prematuros, Eu ponto, acho que a pessoa né? tem que ter um pouco de empatia, de delicadeza, né, para lidar com a situação. Isso. E foi bem o tempo que o Lucas esteve na UTI foi muito difícil, porque ele teve que operar em hérnia, ele teve enterocolite necrosante, ele teve 18 transfusões de sangue, ele Nossa, teve H1N1, ele teve influenza A, influenza B. O que mais que o Lucas teve? Ele teve uma outra bactéria, uma superbactéria, que eu não vou lembrar o nome agora. não, e nisso você de licença maternidade tendo que voltar a qualquer momento. Sim. Eu trouxe o Gente, Lucas para casa com 90 dias de vida, sendo hum, que nesses 90 dias eu quase perdi ele diversas vezes, né? A hidronefrose dele foi controlada com 15 dias, porque eu me lembro que quando ele tinha uns 5 dias de vida, a nefrologista falou para mim, a creatinina dele não abaixa. A minha última tentativa com bicarbonato de sódio é essa, se não baixar ele vai para diálise. E nossa. a gente não pode prever o que vai acontecer com um bebê de 5 dias fazendo diálise. Isso ele já estava com transfusão de sangue, ele já tinha tomado diversas bolsas de sangue, mas por conta da apneia. Então, eles não estavam dando conta mais de controlar a apneia dele, eles começaram a colocar mais hemoglobina para transportar o oxigênio E mais nisso rápido. você com 2 bebês em casa. E para Isso, dar conta Benício. disso? E para dar conta. Então, enquanto os 3 estavam na UTI, eu consegui amamentar os 3. Eu tinha muito leite, muito leite. Então, eles mamavam por sonda, né, até 34 semanas, porque não pode dar peito antes disso. E depois começamos a introduzir o peito. O Bernardo nunca aceitou meu peito, ele tinha nojo. E aí eu perguntava para a enfermeira por que ele tem nojo do meu peito. Ela falava: não, não é nojo, ele está confundindo o bico. Porque Hum. tem um protocolo para múltiplos. Eles têm que saber mamar mamadeira, chupeta e peito para sair da UTI. Então você não precisa se preocupar, é só confusão de bico. Mas era um negócio muito engraçado, Mas porque você ele já via que tocava, hoje você já via que era um sinal do autismo. claro. O Bernardo ele teve todos os sinais clássicos, todos, todos. Então, ele pegar. E eu me lembro de. Nossa, eu nunca vou me esquecer disso. Eu me lembro de que quando ele fez isso, eu falei, gente, será que esse menino é autista? Aí eu falei, eu tô ficando louca, não tem bebê autista. Eu me lembro claramente disso, porque eu tive uma amiga psicóloga há 1000 anos que estudava autismo e ela me falava do lance da amamentação, do bebê não olhar pra mãe. E ele não olhava pra mim e ele fazia assim, ó, Hum. e entrava em parafuso. Aí eu tive que comprar um bico de silicone, pôr o bico de silicone no meu peito pra ele mamar, e mesmo assim ele não gostava. Aí o que eu fazia? Eu me ordenhava, punha na mamadeira, e ele mamava meu leite na mamadeira, né? Aí quando eu trouxe ele pra casa, a produção do meu leite diminuiu muito, porque eu passei a ficar menos tempo na UTI, e quem me estimulava era o Benício. Então, o Benício mamava muito no meu peito e eu me ordenhava muito na UTI. Aí, com o Hum. Bernardo em casa, eu comecei a dormir menos, ficar muito tensa, muito nervosa. Ele não mamava, a produção do meu leite foi minguando, foi minguando. A situação que você Até estava, um bebê no hospital e um em casa com todos esses o sinais. meu leite acabou, de fato, no dia que a gente descobriu que os 3 tinham a PLV. Os 3 eram alérgicos à proteína de leite, tinham que entrar no Pregomim. Aí eu me lembro que eu estava no Trigêmeos, pediatra. trigêmeos Sim, Pregomim. Aí eu me lembro quando a lata do leite, aí que você quase infartou, né? que eu estava no pediatra e ele falou para mim, Vanessa, porque começou a aparecer sangue no cocô, vômito e tal. Ele falou para mim, vamos entrar com Pregomim. Aí nessa hora, eu lembro que meu peito ainda vazava. Nesse dia, meu peito parou de vazar. Parece que ele falou para mim assim: você tem que complementar com fórmula, porque você não dá conta de amamentar os 3. Eu não vou impor a você uma dieta restritiva, porque você não vai aguentar. Você precisa de ter um pouco de liberdade para comer, pelo menos, né? Aí eu. Você é daqui de São Paulo também? Eu sou.
Então, aqui em São Paulo, o Pregominho a gente pega na farmácia de alto custo. Então, eu Você peguei conseguiu todo lá no Maria o medicamento no que Maria eu Zélia. pegava. Isso, lá mesmo. Eu pegava no começo 60 latas por mês. Então, pegava Mas 60 você latas. teve que entrar na justiça enquanto advogada ou não? Você conseguiu de boa? Preenchi o protocolo, cheguei lá no Maria Zélia, entreguei os três, um para cada um, né? Um protocolo para Hum, cada bebê. Aí, conforme eles iam crescendo, ia diminuindo a quantidade de latas, né? Porque também a gente vai começando a comer, diminui o leite, né? hum. Mas nos primeiros 7 meses, eles consumiam 60 latas por mês. Aí você Nossa. faz aí a lata é R$ 150, faz aí a conta, se Nossa. tivesse que pagar. E aí a gente pegava o leite como remédio de alto custo no Maria Zélia. Aí, quando eles fizeram 1 ano, acabou a alergia. E deu tudo certo, e começaram a tomar leite de caixinha e correu tudo bem. E eu sempre tive muito cuidado em estimulá-los em casa, porque eles eram prematuros extremos, então eu tinha muito esse lance de ver se eles estavam atrasados, né? E a idade cronológica, a idade corrigida, né? Eles tinham quase 3 meses de diferença do que eles tinham que ter nascido, né? E eu Hum. ficava em cima disso. E aí, eles fizeram tudo no marco certo. Então, eles sentaram com 6 meses, eles engatinharam com 9, com 1 ano Três. estavam. Mas a gente pegava muito pesado em casa. A gente comprou bola de pilates, a gente ficava o dia inteiro enchendo o saco deles. E o Bernardo odiava, o Bernardo gritava quando eu colocava de bruços. Ele sempre foi mais resistente, sempre foi mais molinho. Ele sempre foi meio hipotônico. Mas eu Hum. só percebi só na época eu não percebia, né? E aí o que aconteceu? Quando eles fizeram 1 ano e meio, eu percebi que eles pararam. Eles tinham pequenos avanços, né? Na verdade, com 1 ano, eu percebi que eles deram uma estacionada e eu comecei a me culpar porque eu achava que era porque eu estava trabalhando muito. Eu fiz home Eles office estavam na até. escola, tá? Eles estavam na escola já. Eu não. Eu voltei a trabalhar, eles tinham 4 meses, mas eu trabalhava de home office. Então eu Ah, cuidava deles e com como a é que babá você e com a minha mãe. conta de tudo isso? Porque minha mãe mora com a gente, né? E aí ficávamos eu, minha mãe e uma babá que a gente tinha, mas ela ficava só de segunda a sexta, das 8 às 17, uma funcionária em horário comercial. Ela, Então, né? ela não era nem uma babá, ela era uma funcionária doméstica, mas ela dava uma mão pra gente em tudo, né? Sim. E o meu marido também, né? Porque, enfim, éramos 4 pessoas. De fim de semana, 3 pessoas. A minha sogra vinha pra cá todos os dias. Meu sogro vinha pra cá todos os dias, ficava pelo menos Mas 2, 3 horas aqui. 3 bebês e ainda ter que peticionar, ter que. E a cabeça? Não É que funcionava eu sou direito. advogada também, eu não consigo imaginar. Eu não consigo, Não porque. funcionava. Até eles irem pra escola, a minha sogra vinha todo dia aqui pra casa. A Hum. minha sogra cuida das minhas sobrinhas, então ela tinha outras tarefas durante o dia, mas ela ficava pelo menos 2 horas aqui em casa. Quando eles eram menores, ela ficava mais tempo. Aí, quando eles foram crescendo, ela foi diminuindo, porque ela já tinha os outros afazeres dela. E quando eles foram para a escola, ela ela foi viver a vida dela normalmente, como ela vivia antes, porque eles já estavam na escola, não tinha mais necessidade. Mas minha sogra e meu sogro sempre vinham aqui em casa para nos ajudar, né? Meu sogro fazia tudo que a gente precisava em casa, além de cuidar dos meninos, e ela ficava cuidando dos meninos com a minha mãe. E eu voltei a trabalhar fisicamente no escritório, Hum. eles tinham 10 meses, 11 meses. Tinha 1 ano ainda. Hum. E aí, quando eles fizeram, eu comecei a me culpar, porque eu achava que era porque eu tinha saído de casa que eles tinham passado a apresentar atraso, né? E a minha Coisa que sogra falava assim, é uma culpa, né? eu lembro que a minha sogra falava pra mim, calma, Vanessa, eles estão bem, eles estão andando, estão sentando, vai demorar um pouco pra falar, não precisa ficar preocupado, tal. E a gente nunca se preocupou com a fala. O atraso na fala nunca me incomodou.
O que começou a nos incomodar um pouco foi o lance dos brinquedos, porque as outras crianças começavam a dar funcionalidade para os brinquedos e eles não davam. Nenhum dos Eu nunca três. vou, eu nunca vou me esquecer disso. Fabi, a Fabi tá online aqui. A Fabi vai. A Fabi, minha amiga da UTI, e a gente Hum, se tornou amigas até hoje. E aí eu ia para casa dela, ela tem gêmeos. Eles nasceram com 10 dias de diferença. Eu ia para casa dela, aí a Vivi, que é a esposa dela, sentava com os gêmeos e hum, sentava com meus três. E aí ela começava a montar Lego, né? Aqueles Legos grandes. E aí ela falava assim: vai, Lucas, sua vez. Ele enfiava todos os Legos na boca. hum. Os dela montavam, dentro da guardadas as devidas proporções, porque é possível fazer com 1 ano e meio, e os meus enfiavam tudo na boca. O Benício e o Bernardo nem olhavam para Vivi. Hum. E eu comecei a achar aquilo esquisito. E aí a Fabi falou assim para mim: você não quer levar eles na neuro? Para ver se tem alguma coisa, tal. Eu falei, gente, o que será que é isso, né? Aí eu comecei a achar que era porque eles ficavam muito na televisão. Hum. Porque a TV ficava ligada o dia todo aqui em casa. É, isso me incomodava, mas eu nunca ia pensar que isso era uma característica do autismo, né? O que nos Hum. chamou a atenção, de fato, foi quando o Bernardo começou a ter crises. Porque o Bernardo sempre teve sintomas clássicos, né? Então, o negócio do peito. O Bernardo não sorria. Ele nunca foi um bebê que sorriu. Vocês veem ele sorrindo, rosetando hoje, esse bebê é um novo bebê. O Bernardo não sorria. Ele ficava away, assim, o dia todo. Hum. E se a gente saía de casa com ele, ele ficava sem televisão, sem os desenhos que ele gostava, ele tinha uma crise de pânico que ele chegava a chorar 2 horas sem parar. Nossa. E a gota d'água pra gente foi quando a gente levou ele pra ver o Papai Noel no shopping. E ele entrou no shopping chorando e saiu chorando. Foi 2 horas de choro. Ele só parou de chorar na hora que eu cheguei e coloquei no desenho da Fazenda. Hum. E aí eu olhei pro Gustavo. O Gustavo olhou pra mim e ele falou assim: a gente precisa levar esse menino no médico porque tem alguma coisa. E antes disso eu já tinha perguntado pro pediatra. Eu falei, doutor, é normal isso? Eles não me responderem quando eu chamo eles? Nenhum deles respondia. Hum. Eles não conversam, eles não brincam um com o outro. Eles nunca brincaram um com o outro. Nunca. Eles trombavam um com o outro na sala como quem tromba com uma cadeira. Sabe? Eles não se enxergavam, eles não se viam, não se coexistiam. Hum. E ele falava assim, na época da prematuridade, isso daí. Você vai resolver, vai resolver. E aí eu levei o Bernardo na neura, a doutora Flora. E aí ela ficou observando a gente um tempo na sala de espera antes da gente entrar. E aí quando a Hum. gente entrou, ela fez a anamnese, né? Deu uns brinquedinhos para ele e tal. Aí ela olhou assim para mim e antes de eu ir, eu já tinha preenchido a M-Chat em casa. Hum. Eu fui consulta com a M-Chat preenchida, né? E aí ela O falou que é assim para mim, NChat, para quem não sabe o que é? M-Chat é uma escala, é um questionário que os pais, os cuidadores preenchem Hum. para pontuar, para ver quais sintomas, quais características que o seu filho tem que podem posicioná-lo dentro do espectro, né? Ou fora, né? Eu fui com a M-Chat preenchida, quando eu cheguei lá, ela falou assim para mim, mãe, você confia em mim? Eu falei, confio, doutora. Ela falou assim, eu sei que a gente tá aqui só 1 hora, mas eu não tenho nenhuma dúvida, o Bernardo é autista, ela falou pra mim. Eu não tenho dúvida nenhuma de te dar o laudo, de te dar o diagnóstico, de pôr meu CRM em jogo aqui. Essa criança que você pôs na minha frente de 1 ano e 6 meses é autista. E o grau não é baixo, ela falou pra mim. Só que eu não posso atestar o grau agora. Ah, porque ele não sofreu intervenção nenhuma ainda. Ela falou, mas o seu filho é autista. Não tem dúvida nenhuma disso. Só que eu não levei os outros dois, eu levei só o Bernardo. Aí ela falou, eu quero ver os outros dois. Eu falei, não, não precisa. Os outros, você vai ver, os outros não ligam pro barulho. Os outros sorriem, eles olham pra mim. Aí ela falou, olham como? Eu falei, não, olha assim, pode ficar tranquila que olha, tal, né? Ela falou, você vai ter que fazer a aba Denver, o convênio não cobre. É bom que você é advogada, porque você vai ter que entrar com ação.
E dito e feito, né? Tive que entrar com ação. A princípio, com o Bernardo, eu não precisei. Eles me indicaram uma clínica, só que depois, quando o Benício e o Lucas começaram, a clínica descredenciou e eu tive que entrar com ação. O diagnóstico do Bernardo veio dia 4 de janeiro. Aí eles começaram a escola. A doutora Flora começou a atender em horários que eu não conseguia levar. Eu moro na saúde, a doutora Flora é lá em Pinheiros, eu não conseguia fechar os horários. Aí eu acabei deixando a consulta do Benício e do Bernardo para depois, do Benício e do Lucas para depois, e eles começaram a frequentar a escola. Que eu também tive que entrar com ação para conseguir, porque eles frequentam escola municipal, né? Você precisou entrar para eles entrarem na escola? Porque não tinha vaga para os na mesma escola. Eles queriam jogar cada um em uma escola. Eu falei, aqui não. Peguei e entrei com mandado de segurança. Quando você foi dar entrada na escola, você informou a condição do Bernardo? Levei laudo. Eu cheguei não falaram nada, toparam de boa, não falaram nada, nem causaram. Quando eu cheguei no SEI, eu cheguei com 20 pedras na mão. Eu cheguei pronta para dar um barraco. Eu nunca tinha falado com ninguém ali. Falei, meu filho é autista, toma o laudo, ele faz essa terapia, meu filho não fala. E comecei aqui, é o seguinte, não quero saber de discriminação com meu filho, porque eu sou advogada, já comecei a... Aí a Márcia, que é a diretora, falou assim pra mim, mãe, você é a primeira mãe que chega aqui com diagnóstico fechado, com laudo, eu tô muito feliz, porque normalmente sou eu que tenho que pedir, pelo amor de Deus, pra mãe levar o filho no médico, a mãe não leva, vai dar tudo certo, me dá um abraço, vamos junto. A gente é uma escola municipal, a gente não tem aqui os profissionais com pós-graduação nem nada, mas a gente está 100% disponível para trabalhar com o seu filho. Aí eu comecei a chorar, porque eu fui pronta para arrumar encrenca com todo mundo. Bom quando você é recebido com carinho, quando as pessoas aceitam. É outra situação, né? E ninguém tava querendo arrumar encrenca comigo, só eu. É que você nunca espera isso, você né? Vai armada, e assim, né? A minha relação com todas as professoras que eles já passaram é maravilhosa. Eu sempre que eu faço um curso, eu passo o curso para elas. Então eu faço o curso, monto uma palestra e levo o curso para elas, né? E a gente, enfim, é fantástico. Eu tenho zero reclamações para fazer da escola. Zero. As pessoas reclamam de creche municipal, eu fico sem graça porque eu não tenho nada. As creches municipais são excelentes. Inclusive, os professores são mega qualificados e eles têm capacitação para estar com as crianças, ele tem que ter capacitação constante, né? Eu não tenho nada para reclamar. Nada. O problema é conseguir vaga, né? Teve que entrar na justiça, porque eu tive vaga. E assim, se eu pudesse, por mim, eles ficavam na creche até os 22 anos. Minha vontade, assim, porque é o lugar ideal para eles, assim, as pessoas que estão atendendo eles, né? E aí, uma semana de aula, a professora deles chegou para mim e falou assim, ô Vanessa, e o laudo do Lucas e do Benício? Aí eu, não tem. Ela falou, tem sim. Ela falou, vai que tem. Aí o que aconteceu? Eu quebrei meu pé e precisei fazer uma cirurgia, porque eu estraçalhei o meu pé, eu quebrei todos os ossos, ligamentos, tudo sem imaginar. A vida já estava fácil. A vida já estava fácil, tranquila. Você não precisava de mais uma intercorrência na sua vida, né? Sem empregada, sem nada. Enfim, eu fiquei acho que 120 dias de licença por conta do pé, trabalhando de casa. E por 90 dias eu não podia andar. Então, quem levou o Benício e o Lucas no médico foi a minha mãe e a Fabi, a minha amiga que tá aqui. Aí a gente teve que marcar consulta com a médica que trabalhava com a doutora Flora, porque eu não consegui mais horário com a doutora Flora, que é a doutora Ju, que atendeu os meninos logo que eles nasceram, porque eles tiveram que fazer um acompanhamento para uma hemorragia que eles tiveram. E aí, quando eles chegaram lá, a doutora Ju fez exatamente a mesma coisa que a doutora Flora. Minha mãe disse que ela olhou para eles e falou, vó, eu não tenho dúvida nenhuma. Essas duas crianças que a senhora colocou na minha frente são autistas. A senhora confia. Ela falou assim, Vanessa, foi o mesmo discurso. E aí a doutora Ju ainda me ligou. Ela falou, Vanessa, eu tô te ligando porque eu quero falar isso para você. Os seus filhos são autistas, os três.
O Benício não tá aqui. O Benício está aqui, mas ele não está aqui. O Lucas também não está aqui. Pensa direito como eles olham para você. E aí, a hora que ela começou a falar, a ficha vai caindo aos poucos, né? E aí, a minha mãe veio para casa arrasada, né? Foi um dia muito difícil para mim. Eu chorei o dia inteiro. Eu não chorei porque eles eram autistas, mas eu chorei pela questão dos três serem e de eu não ter condições financeiras de dar o que eles precisariam para ter uma vida digna, dentro do que eu achava que era uma vida digna há um ano atrás, quando eu recebi o diagnóstico, né? E foi um Mas você baque para a família. acha que você consegue oferecer tudo o que eles precisam? Não. Mas você tem a escola, uma escola de qualidade, você tem as terapias que você... Hoje, o que eu não ofereço tudo que eles precisam, mas eu Mas, ofereço tudo que eu tenho. dentro daquilo que, da possibilidade, você oferece. E o que eu tenho eu fiz um monte de curso. Eu fiz curso no Instituto Farol. Eu fiz curso com a Poliana. Eu fiz curso da Maíra Gaiato. Eu fiz um monte de curso para me capacitar para que a terapia fora fosse um plus e fosse a parte boa, né? Fosse o aprimoramento e aqui dentro de casa fosse o grosso, Você faz né? muito. Eu te sigo com eles, eu te sigo. E eles cada um tem sua peculiaridade. Quem que é que lê? Eu achei o máximo que lê livro dentro da bacia, que adora ficar dentro da O Bernardo, bacia. o Bernardo adora ler livro. O Bernardo gosta de ler. E quem que E pulou do berço? o Bernardo, com o livro, ele mesmo. Gente, ele É, tá com o livro. eu faço, a gente dá tudo que a gente tem. Eles precisariam fazer uma atividade física. Ai, mas eles precisam frequentar a clínica XPTO. Ah, não. Eles precisam de uma T. Gente, o mundo ideal é esse, mas não é o que eu tenho para dar. Eu dou a minha vida para eles. Eu chego em casa exausta do trabalho. E Eu você não, não às trabalha vezes eu da sua casa, né? não, eu trabalho longe. Eu trabalho em Alphaville. Eu moro na É, Saúde, trabalho em Alphaville. gente, são 2 horas para ir. Então, então, assim, eu chego em casa muito cansada, com a Imagino. cabeça já esgotada. Meu marido também é advogado, então, assim, a cabeça já não funciona mais no fim do dia. Sim. Mas eu sento e eu vou cantar com eles, nem que seja, fazer lá meu momento ali com eles, nem que seja 1 hora, 2 horas, o que eu conseguir por dia. E de fim de semana, o meu fim de semana é inteiro deles. É, não é toda atividade que eu tento fazer que dá certo. Sei lá, 5% do que eu tento fazer dá certo. Mas no outro dia, eu acordo e tento de novo. Eu adoro o seu perfil porque você bota na real mesmo as coisas. Eu adoro quando você fala, eu adoro, eu me identifico com você às vezes, quando você fala que você é menos mãe, né? Sim. Sim, E assim, não é, a gente faz aquilo que dá para fazer, mais do que dá. E como é que você lida? Porque você tem que lidar, ser mulher, esposa, mãe, advogada, terapeuta. Como é que é isso? Vanessa lidar com isso? Como é que é isso para você? eu tenho alguns ajudantes, que é o Rivotril, que eu tomo às vezes para dormir. Porque nunca tive insônia na minha vida. Eu morro de sono, inclusive. Eu sou uma pessoa muito dorminhoca, sempre fui. Hum, Mas agora na pandemia eu comecei a ter dificuldade para pegar no sono. Eu tomo antidepressivo. Eu tomo 300 miligramas de bupropiona de manhã. Eu tomo ansiolítico. Eu tomo 25 gramas de topiramato também de hum. manhã. Para conseguir ficar 80%. Para o meu marido, para os meus filhos e para minha profissão e para mim É também, muita né? coisa para administrar, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu tenho depressão e que eu trato da depressão e que tem dias mais difíceis e dias mais fáceis. Eu tenho zero problema de falar sobre isso. E eu acho que as pessoas precisam falar sobre isso. Eu acho que você lida, Porque acho que é o fato de você lidar tão bem com isso, que isso te ajuda nesse processo, não é? é muito fácil você vir aqui militar e falar: ai, meu filho
incluo meu filho na escola, incluo meu filho não sei aonde. Mas aí você fala, você se cuida, você vai no psicólogo, você vai, ai, não preciso disso, eu tô bem. Não tá bem. Quem fala, mãe atípica que fala que tá bem, é mentira, não tá bem. E não é porque você não aceita seu filho, não é porque você tá, Vanessa, você travou. vê, ah, oi, Voltou, voltou? voltou. Não é porque você não aceita seu filho, não é porque você não gosta do seu filho, é porque a, é puxado. É muito puxado você ter uma pessoa deficiente em casa, vivendo numa sociedade tão capacitista como a gente vive. Eu sempre falo isso para as pessoas: o fardo nunca serão os meus filhos, nunca será o autismo. O fardo são as pessoas que eu tenho que conviver, que não sabem lidar com os meus filhos. Eu fiquei perplexo o dia que você foi, acho que no centro, que você estava contando a reação das pessoas no lugar onde você foi encontrar paz e a reação. Sim, Eu fico inconformada com esse tipo. As pessoas não têm empatia, as noção, pessoas não têm bom senso, noção. Eu acho assim, não tem. é difícil as pessoas. Mas é difícil, mas eu só vou me colocar se eu passar por uma situação. Não é isso, gente. A gente está lidando com seres humanos. É você pegar, acolher, respeitar, E não sabe? precisava ser autista, bastava ser uma criança. Você vai pedir para uma criança ficar sentada vendo TV? Não vai pedir, não Não. vai. É uma criança, não vai. E aí, assim, eu sempre falo isso. Em um dado momento, quando eu fui tomando conta e consciência da condição dos meus filhos realmente e minha, eu percebi que o que eu estava buscando com as terapias e me cobrando era que eles fossem algo que eles não são. E eu percebi que eu só conheci os meus filhos depois do diagnóstico. Eu tenho poucas lembranças afetivas com eles de antes do diagnóstico. E eu tenho muitas lembranças afetivas de depois do diagnóstico. E agora você criou Às vezes, um tipo de conexão diferente. a minha conexão de fato veio depois do diagnóstico, quando finalmente eu os conheci. A impressão que eu tenho é que eu fui apresentada a eles depois do diagnóstico. E hoje a gente se vê, a gente se entende, a gente se olha, né? Eu acho o máximo eles E dançando com você, eles curtem, né? E você põe as suas músicas, as músicas do Tchan, tudo que você gosta, eles vão dançando, eles vão curtindo, eles são super parceiros, né? é um rolê novo, cada dia é um rolê novo. E eu sempre faço esse questionamento para mim. Até onde é o limite da intervenção que eu quero fazer neles para respeitar o que eles são? Ou para torná-los funcionais porque eu não sou eterna, né? A Os três minha são função não hoje, verbais. Os três são não os três verbais, são, hoje os três são severos. A sim. última escala CARS que foi aplicada, os três são severos. Mas ainda dentro do espectro severo, cada um está em um lugar. Sim. O Bernardo está no limite entre o severo e o moderado. Ele Hum. está a um passo de entrar no moderado. O Benício está exatamente no meio do espectro severo. Ele está caminhando para o moderado. E o Lucas está no extremo oposto de uma criança típica. Ele é o último grau de autista severo. O Essa Lucas, escala foi o Lucas que você nem imaginava que pudesse ser autista. e essa escala foi aplicada em janeiro. Agora, se for aplicar, eu não sei como vai acontecer. Acredita que os três sejam autistas, sejam pessoas com autismo, por conta dos três terem sido gerados na mesma gestação? Você acredita que seria isso? O autismo é genético, né? Sim, Isso é um fato. Então, a sim. chance de gêmeos serem todos autistas, acho que é 82%, É, 85%. eu estava É vendo alto. nesse. É, E eu tenho outros autistas na família. Na minha ai, família tem outros autistas. Inclusive, a minha prima tem filhos trigêmeos e os três são autistas também. então você já São teve gêmeos, você já tinha um histórico. já. Tem outros autistas na minha família. E eu estudando, eu longe de mim querer ter qualquer pretensão técnica falando isso, eu peço perdão desde já se alguém que estiver assistindo for profissional.
mas pelo que eu estava estudando, Hum, no livro da Tempo, hum. existe o pool genético, né? Então, o que é o pool genético? Os mesmos genes que eles têm, eu tenho, são comuns entre eu, meu esposo, minha mãe, minha irmã, meu sogro, minha sogra. E aí a gente sempre vai encontrar o fenótipo ampliado, que a gente fala, né? Sempre o pai, a mãe vai ter um traço que é o fenótipo ampliado, né? Por exemplo, o Gustavo tem seletividade alimentar, Quem eu que tenho só depressão, come amarelo? o Lucas. Agora nem amarelo ele come, porque agora ele não come. É, Eu, ele eu, falou que ele só vai tava- comer. não, eu lembrei dele porque minha filha começou agora, mas é por outro motivo, que ela queria só comer amarelo também. Eu lembrei dele. E aí, o Gustavo tem seletividade alimentar até hoje. Eu tinha, quando eu era criança, muita seletividade alimentar. Eu não suporto ouvir o barulho do vizinho. Eu não gosto de lugar muito cheio. Eu não gosto de ouvir o barulho do outro. Eu não gosto de ouvir o outro mastigar. Eu tenho algumas questões sensoriais também. A minha mãe tem agorafobia. Então, todos nós nadamos nesse pool genético, né? Isso é um fato. E eu acredito que o gatilho externo deles tenha sido a prematuridade. Minha opinião, que não é técnica, que não é médica e que pode estar completamente equivocada e que alguém pode estar me assistindo e me achando uma imbecil falando isso. Mas é minha opinião pelo pouco que eu li até hoje. Pode ser que daqui a um ano eu lendo outra coisa eu chegue a outra opinião diferente dessa, né? Hum. Mas a minha opinião é que eles tenham, nadamos todos nesse pool genético, todos É, compartilhamos desses genes, mas o gatilho deles tenha sido a prematuridade. né? Isso. E só uma coisa, e nessa pandemia, como é que você está lidando com eles? A mudança a sua rotina não mudou nem do seu marido, mas a rotina deles, porque eles não estão indo para a escola, as terapias estão. Você está fazendo as terapias online? Não. Eu não acredito em terapia online, desculpa, mas eu acho que não funciona para os meus filhos, tá? Para os meus filhos não funciona. O que funciona é elas me instruírem e eu aplicar em casa. Agora, eles fazerem terapia por vídeo, não funciona. O meu marido tá de home office desde março, Ai, então a rotina dele mudou também. O primeiro mês foi insuportável, o segundo também. As coisas melhoraram depois que a gente conseguiu a cama elástica e o escorregador. eu achei o máximo o presente deles. Eu fiquei. Quando você falou que ia comprar, eu fiquei ansiosa. Parecia que eu tava igual eles, esperando pelo presente. Para E ver foi quando tudo presente. A cama elástica foi presente da minha mãe e o parquinho foi presente dos avós, dos padrinhos e de alguns tios. eu acho que todo A mundo gente comprou. teve a mesma vontade que você de comprar esse parquinho nessa quarentena, quem tem filho. E eles E estão se aí, divertindo, beleza, né? juntando toda a ajuda que todo mundo deu, ainda sobrou um dinheirinho pra gente comprar umas pelúcias, porque eles amam pelúcias. Então, Hum, eles ganharam dos avós, dos padrinhos, do padrinho, da madrinha, dos tios de consideração, né? Que é os hum. nossos amigos. Eles ganharam um parquinho e um monte de pelúcia. Ai, que Um legal. monte. E todo mundo super entendeu, assim, a gente pediu, a gente falou, olha, eu não sei se vocês estavam pensando em dar presente, mas se estavam, por favor, deem ajuda financeira, porque a gente quer comprar esse parquinho. A gente foi bem sincero. E ainda na hora, a minha cunhada, que é madrinha deles, falou assim pra mim, me fala a sua conta, eu vou dar tanto, vamos comprar. Eu falei, não, Rê, porque eles estão escorregando em tudo. O Bernardo estava usando tudo de escorrega. Ela falou assim, vamos aproveitar isso então, vamos dar um jeito de comprar esse parquinho. Vamos, a minha cunhada é muito, muito, muito acelerada. Ela falou, vamos resolver isso então, vamos comprar esse parquinho. E minha sogra topou na hora. Minha sogra muito dificilmente falaria não para isso, porque ela é daquele time. Você fala para ela, tá precisando disso, ela topa. Minha sogra topou na hora, minha cunhada topou na hora, minha mãe topou a cama elástica na hora também. Os nossos amigos, quando a gente levou e falou, gente, a gente queria dar esse parquinho, todo mundo falou, eu posso dar tanto. Ninguém, a gente não teve resistência de ninguém. Todo mundo abraçou a Que causa. legal. E aí a gente construiu uma nova rotina. Eu acho que o que nos ajudou foi construir uma nova rotina.
E E daí aí a você gente vai ter outro problema quando voltar um novo normal, porque nós vamos ter que construir uma outra rotina, né? E como aí, agora você está predisposta, porque as aulas vão voltar em setembro. Você pretende que eles voltem em setembro ou você vai aguardar a vacina? existe duas Vanessas dentro de mim. Uma quer que eles voltem para a escola e a outra quer esperar a vacina. E uma está tentando convencer a outra. E a gente tinha combinado o seguinte: quando voltar às aulas, como a escola é pública, eu não posso não levá-los para a escola, senão eu perco a vaga. Eu não tenho essa opção, né? Então, se voltar a aula e for permitido que eles voltem, eles vão voltar. Isso é um fato. Se fosse escola particular, eu poderia até pensar. Escola pública, eu não tenho muito o que pensar. E voltando às aulas, eles não têm por que não irem à terapia. Então, eles vão voltar à terapia também. Ah, tá. Então, a gente está vivendo um dia de cada vez. Essa é a real, assim. Tá dando uma hora, daqui a pouco o Instagram nos derruba, né? Então, você poderia falar para nós o que você diria para outras mães que estão recebendo o diagnóstico agora? Que conselho Outras mães. para outras mães Ah, que do diagnóstico agora? O que você gostaria de ter, ter ouvido e que você gostaria de falar para as outras mães? seu filho não tem um defeito. O seu filho não está quebrado. O seu filho não tem que falar. Ele não é obrigado a ser uma criança verbal. Tá tudo bem se ele for não verbal. Tá tudo bem se o seu filho tiver um STEAM. Tá tudo bem se o seu filho não gostar de estar em público. Tudo que você fizer daqui para frente vai ser para tornar a vida dele mais fácil e vai ser para torná-lo funcional para quando você não estiver aqui. E todo mundo que não estiver disposto a te ajudar vai ter que sair da frente, porque você está passando com seu filho. É muito simples. Não é o Sim. fim do mundo. É o começo. É um novo começo. Você vai ser apresentado para o seu filho. Quando chega o diagnóstico, você é apresentado para o seu filho de fato. Tudo faz sentido, as coisas vão se encaixando e você vai aprendendo a lidar com ele, porque a nossa maternidade não está nos livros. A nossa maternidade não está no Instagram da blogueira. A nossa maternidade, ela é construída dia a dia, inclusive não está nem no meu Instagram, porque o autismo dos meus filhos não é igual ao autismo do seu, nem a síndrome rara do seu filho. A nossa maternidade, a maternidade de uma forma geral, ela é única, ela é igual senha de cartão de crédito, ela é única e intransferível. Dentro da maternidade atípica, que lida com a neurodiversidade, não tem como a gente querer encaixar dentro de uma forma. Então, aceite, abrace e viva a sua maternidade. Viva ela como ela tem que ser, dias bons, dias ruins, tropeçando, levantando. E não se esqueça de cuidar da sua saúde mental, porque senão você não vai conseguir cuidar dos seus filhos. O índice de suicídio dentro de É, famílias atípicas é muito alto. Você não precisa ficar doente. Você pode levantar e seguir. Não significa que vai ser fácil, tá? Em nenhum momento é fácil nem legal. Longe de mim querer romantizar qualquer coisa aqui. A gente o mostra legal sempre os 15 segundos. do seu perfil é que você é muito sincera, né? Você bota muito a real, né? É, É legal. a gente mostra sempre os 15 segundos aqui. Hã? A Você é gente muito. sempre mostra. Ah, muito obrigada. A gente mostra os 15 segundos que deram certo, né? Então, esses 2 anos de terapia quase que a gente está forjando esses meninos, a gente não. Eu ainda acabo mostrando algumas coisas, os meses que a gente fica sem, que eu fiquei sem dormir, Hum. às vezes que eu não consegui entender o que meus filhos queriam, às vezes que eu tive certeza que o Lucas não gostou. Eu mandei para Poliana não faz muito tempo, foi no começo da quarentena, eu falei, Poliana, o Lucas não me ama. A gente não tem um vínculo. Não existe vínculo entre eu e o Lucas. Não existe, porque ele estava completamente atordoado no começo da quarentena. Eu perdi o meu filho. Hum. E agora a gente recuperou ele, a gente conseguiu achar. Tem 23 segundos restantes. E é isso, gente.
que eu queria Então, falar para vocês. É só o começo. então tá bom. Obrigada por ter aceitado o convite. Era para ser, não, outro dia a gente marcou lá na minha casinha, mas acho que foi para todo mundo. Eu acho que foi Eu vou nas duas. salvar aqui e você compartilha no seu Instagram. Beleza, muito obrigada pelo